Boa noite, Dema. Nós vamos para a segunda leitura aqui, né, juntos nessa videoaula. E eu resolvi fazer uma parte do texto que eu pedi para ler, falando sobre a formação do Império Americano, mas eu vou falar da parte interna do território norte-americano, tá? Por conta do peso do arquivo, tá? Então aí depois eu vou fazer outros vídeos com a parte que fala dos oceanos, né? A partir lá do momento da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial até o momento da Guerra Fria e depois após, né, o momento da Guerra Fria, que é um outro período aí de análise, tá bom? Então vamos começar a discutir o que o texto fala em relação ao processo de formação do Império Americano do ponto de vista interno do território americano, tá? Vamos ver aqui, por que não está indo? Bom, deixa eu colocar só na tela grande. Então, o autor, né, o Magnoli, vai falar das raízes históricas do poderio americano. E aí destaca três períodos, né? O do expansionismo interno, que a gente vai discutir agora, que é durante os séculos XVIII e XIX, o expansionismo oceânico, que é o final do século XIX, e a Segunda Guerra Mundial e o expansionismo planetário, o expansionismo oceânico no final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, e o expansionismo planetário, que é após a Segunda Guerra e se cristalizou na Guerra Fria, tá bom? Bom, em relação ao expansionismo interno, né, os Estados Unidos começam a se entender enquanto um território, efetivamente falando, após a Declaração da Independência, em 1776. E isso ocorre no final, então, do século XIX, né? Quando, então, se configuram as fronteiras dos Estados Unidos. Aí a gente tem no mapa à direita, no canto esquerdo, aliás, no canto direito, abaixo da tela, né, aqui nessa tela, os Estados Unidos em azul e as colônias, as 13 colônias americanas em vermelho, né. Em vermelho era o território americano, então se configurava apenas como a área das 13 colônias, né. Aí o autor até destaca na página 69 que o território original era de menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, espremido entre o Oceano Atlântico e a cadeia dos Apalaches, foi alargado até abranger mais de 8 milhões de quilômetros quadrados banhados por 2 oceanos. Então, esse alargamento, né, do território norte-americano, ele se deu em relação a várias formas, né? A gente vai ver aqui, né, que esse território americano que se configurava com essas colônias, das 13 colônias, ele era dividido em duas partes, né? A parte norte, que era uma economia mais afiliada, né, à economia capitalista, né? Então ela era uma economia familiar e mercantil, de pequenos proprietários e homens livres. Ele tinha suas regras baseadas no comércio capitalista e na generalização da propriedade da terra. Veja que ela é completamente diferente do sul, que é do Baixo Mississippi no Texas, né? Que se baseava nos plantations, que o plantation, vamos lembrar lá no ensino médio, né? O que era o plantation? Era o trabalho escravo, grande propriedade, o latifúndio, né, baseada na monocultura. E aí, nesse caso, os Estados Unidos, principalmente na cultura do algodão, né. O que acontece? A parte do norte começa a entrar em conflito com a parte do sul, até chegar, né, na Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, que ocorreu em 1861 até 1865, ela acaba mostrando a derrota do Sul, né? A derrota desse Sul escravista, baseado na grande propriedade, e então a forma de produzir do Norte acaba se impondo também sobre essa região do Sul.
Nessa imagem seguinte, a gente tem aí, para você ter uma ideia, o que foi a formação territorial dos Estados Unidos, né? Então, essa área aqui, à direita, né, na costa do Oceano Atlântico, a área das antigas 13 colônias, e o território ele começa então a ser expandido aqui no oeste, né? Que foi adquirido através do Tratado de Versalhes, em 1783. Então, essa que divide, né, uma parte do território do mundo, né, o Tratado de Versalhes, para as áreas novas conquistadas, né? Então os Estados Unidos adquire ele através dessa área do Tratado de Versalhes e depois ele compra da França em 1803 essa área da Louisiana. E em 1845, o que acontece, né? Primeiro você tinha nessas áreas do Texas a ocupação de vários colonos americanos que produziam de acordo com a estrutura defendida nos Estados Unidos, né? Só que eles ocupavam áreas do território mexicano. Então, o que acontece? Os Estados Unidos começam a financiar, a dar armamentos para esses colonos, e esses colonos acabam conquistando essas áreas, expulsando os mexicanos dessa área. Né? Mais tarde, né, lá em 1853, os Estados Unidos acabaram comprando aquela parte pequenininha em cinza, né, do México. Em 1848, ou seja, nesse período intermediário, você tem o quê? O crescimento, né, da ocupação da área do oeste americano em função da corrida para o ouro, que eu vou falar no próximo slide. Em 1846 você tem a cessão da Inglaterra para os Estados Unidos, dessa região do Oregon, né? Então foi assim que os Estados Unidos acabam conquistando esse território de 8 milhões de quilômetros quadrados. Bom, no próximo slide, a gente tem então a anexação do México, né, que se deu pela luta armada, né, com a ação armada dos colonos fazendeiros, como eu falei, e a guerra contra o México. E, consequentemente, a corrida do ouro para a área mais extrema dos Estados Unidos, do oeste dos Estados Unidos, né? E essa corrida do ouro, ela acaba ocorrendo em função do aumento da imigração europeia para essa área, né? E do Homestead Act, que eu vou falar também. E qual foi a consequência disso? Né? O extermínio das ocupações indígenas, né, que naturalmente eram da região, né, e além do extermínio indígena, da expulsão das populações mexicanas daquele território antes ocupado pelo México, né. Bom, o Homestead Act, o que era? Né? O ato de propriedade rural. Então, o governo norte-americano promoveu a venda, né, a preços simbólicos de propriedades no oeste, ou seja, a população tinha que produzir, ficar na sua propriedade por pelo menos 5 anos para receber, então, o título de propriedade, né? Isso foi um estímulo, um grande estímulo à imigração europeia, que na época era permitido, né? Entre 1840 e 1860 você teve a primeira leva, depois 1880 a 1900 a segunda leva de imigrantes, que contribuiu aí para a ocupação de uma população de 30 milhões de colonos, né? Então os Estados Unidos passa a ser ocupado demograficamente de forma mais equilibrada entre o leste e o oeste dos estados do território americano, né? Outro fato que contribuiu para essa ocupação foi o investimento e a construção da primeira ferrovia transcontinental, que ligava o oeste ao leste dos Estados Unidos, né? E também aos dois oceanos, que foi bastante importante para a ocupação do território. Bom, isso tudo, né, essa ocupação e a força, né, do povo americano em tomar conta do seu território, ele estava baseado
se chamou de Destino Manifesto, que tinha uma base religiosa, né, muito forte, que dizia que o povo americano tinha sido eleito pela providência divina, que por sua vez havia destinado uma enorme área entre o Atlântico e o Pacífico, e que seriam as fronteiras, entre aspas, naturais do seu território. A gente sabe que de natural não teve nada, né? Houve guerra, houve morte e genocídio de indígenas e guerra com o povo americano, do povo mexicano, né? E mais que isso esse Destino Manifesto contribuiu fortemente, né, dentro da cultura protestante na época, para reforçar a ação, né, de tomada, de expansão territorialista. Essa forma de pensar também estava assentada na doutrina Monroe, 1823, a partir da declaração do presidente, que era o James Monroe, né, que afirmava que os Estados Unidos não tinha pretensão sobre dependências coloniais europeias, mas que consideraria uma ameaça para a paz a tentativa dessas metrópoles de ampliar seus domínios no continente americano. Essa afirmação, né, ela era no mínimo contraditória, ou seja, eu não tenho pretensões de invadir os territórios europeus, mas, né, se vocês tentarem tomar qualquer território na América, no continente americano, a gente vai ter que ir para a guerra, né? Então, foi mais ou menos nesse ponto que foi criada a doutrina Monroe. E pela primeira vez, né, o governo americano então reivindica a liderança sobre o continente americano. A América para os americanos. Você deve ter ouvido falar, né, essa frase, né, foi dentro desse contexto da doutrina Monroe. E é importante lembrar também, né, que os Estados Unidos se isola, né, mantém uma política isolacionista nesse período em relação ao que estava acontecendo, ao que ia acontecer na Europa mais tarde, né, a partir da Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Depois que ele vai entrar, né, no final da Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas num primeiro momento ele se isola, tá bom? Então, só para você ter clareza um pouquinho, né, do que foi esse primeiro momento de expansão interna das fronteiras americanas, né? Num segundo momento a gente vai falar aí da política de expansão territorial a partir de garantia dos oceanos, de poder sobre os oceanos, baseado então na geopolítica de Mahan, tá bom? Então, boa noite. Nesse trechinho a gente só vai tratar disso, né? E depois eu quero que você faça o fichamento das demais partes da discussão do Magnoli, né? E aí eu vou fazer um vídeo com mais slides tratando das outras duas partes, tá bom? Então, até mais.